for me a glad tomorrow, where gates of pearl swing open wide, and when I cross this vale of sorrow, I'll get upon the other side. Someday, beyond the reach of mortal man, someday, God only knows just where and when. The wheels of mortal life shall stand still. What'll happen then? Then I shall go to dwell on thine hill. Someday, beyond the reach, think of it, look in. Someday, God only knows just where and when. What'll happen? The wheels of mortal life shall stand still. Then I shall go to dwell on thine hill. Swing low, sweet chariot, oh, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. 'Tis the old ship of is the old ship of glory. Is the old ship of get on board, get on board. It has landed my old father. It has landed my old father. It has landed my old father. Get on board, get on board. Is the old ship of Zion. Is the old ship of Zion. Is the old ship of Zion. Get on board, get on board. All made possible to us because there was one obedient in trial. There was one who stood the test. That was Jesus. Tudo nos foi feito possível porque ali houve obediente na prova, ali houve que suportou o teste, que foi Jesus. The one who was obedient to the Father raised him up on Easter morning. Aquele que foi tão obediente ao Pai, até que o Pai o ressuscitou na manhã de Páscoa. Because it was not possible that he should be holding of death. Porque não era possível ele ficar detido pela morte. For I will not suffer my Holy One to see corruption, neither will I leave his soul in hell. Pois não permitirei que o meu santo veja a corrupção, nem mesmo deixarei a sua alma no inferno. For he was found faithful, always doing that which pleased the Father. Pois ele foi encontrado fiel, sempre fazendo aquilo que agradava ao Pai. God, may we ever be faithful at the post of duty.
Deus, que possamos ser sempre fiéis no posto do dever. No matter what our trials is and our troubles, whatever, may we be able to say always, Não importa quais sejam as nossas provas e nossos problemas, seja o que for, que sempre possamos ser capazes de dizer: I know that all things work together for good to them that love God. eu sei que todas as coisas operam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Grant it, Father. Conceda, ó Pai. We bless these people this morning with thy blessings. Abençoamos estas pessoas nesta manhã com as tuas bênçãos. They've come early from their places. They've come to the tabernacle. Elas chegaram cedo de seus lugares. Elas vieram ao tabernáculo. They've come to get comfort. Elas vieram para obter conforto. May they go home this morning with the power of the Holy Ghost burning in their hearts. Que elas possam ir para casa nesta manhã com o poder do Espírito Santo ardendo em seus corações. Walking along the road, like those coming from Emmaus said, did not our hearts burn within us as he talked to us along the way? Andando pelo caminho, como aqueles que vieram de Emaús, dizendo: não ardiam nossos corações por dentro, enquanto ele falava conosco pelo caminho? Grant it, Father. Conceda isto, Pai. I commit them to thee now in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Eu os entrego a ti agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. All right, Brother Neville. Correto, irmão Neville. Now remember the services. E agora não esqueçam dos cultos. We won't have prayer cards this morning Nós não teremos cartões de oração nesta manhã, because that if we have prayer cards, as long as I get them people stand here like that, I'll still rely upon that gift. porque se tivéssemos cartões de oração, contanto que eu colocasse aquelas pessoas aqui de pé, assim eu ainda conto com aquele dom. I've got to have a place to lay that aside where I can walk out here and Eu tenho que ter um lugar até colocar aquilo de um lado, onde eu possa sair por aqui e possa... I'm afraid. Estou com medo. I seem to be scared. I'm afraid I'll make a mistake. Eu pareço estar assustado. Eu tenho medo de cometer um erro. To lose a battle is not lose a war. Perder uma batalha não é perder uma guerra. Patton lost several battles, but he never lost a war. Patton perdeu várias batalhas, mas ele nunca perdeu uma guerra. That's right. Isto é correto. And we'll lose lots of battles too, but we'll not lose a war. E nós perderemos muitas batalhas também, mas não perderemos a guerra. I'll make many mistakes, but I won't lose the cause. God gave it and God will take care of it. It's anointed. Eu cometerei muitos erros, mas não perderei a causa que Deus concedeu a isto, e Deus cuidará disto. É a unção. It's time. I believe the hour is, and I'm beginning being this Easter, this day. I'm going to go on like I did there, praying for the sick. E agora é hora. Eu creio que chegou a hora. Estou começando, sendo que este dia é Páscoa. Eu vou continuar como eu fiz ali orando pelos enfermos. If I can, it's anointing. E se eu puder, é a unção. If something has to happen within me. É algo que tem que acontecer dentro de mim. I'm not too used to it. Eu não estou acostumado a isto. It comes in such a way I maybe not be able to detect it just right, but I've got to keep going at it until I do know it every time. Isto vem de tal modo, talvez eu não seja de detectar isto exatamente certo, mas eu tenho que continuar nisto até que eu realmente saiba disto todas as vezes. So this will be the day that I'll try, by the grace of God. Então, este será o dia que eu tentarei pela graça de Deus. The Lord bless you now. Brother Neville. O Senhor vos abençoe agora, irmão Neville. The services will begin at 9:30.
E o culto começará às 9h30. Irmão Nelo. Cumprimentamos os nossos ouvintes, nossos irmãos que participam conosco de mais esta programação. Uma boa noite com Jesus. Estamos começando agora o culto com pregação da palavra, uma mensagem de Deus para nós, pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Culto que acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. Ao som do hino Somente Crer, vamos receber a palavra de Deus através de mais esta poderosa mensagem. Apocalipse 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, e são 7 espíritos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Somente até, irmãos. Senhor, ninguém era digno e ninguém é digno de abrir este livro. Sempre foi o Senhor. No dia de João, no dia de Paulo, no dia de Pedro, no dia de todos os apóstolos, no dia de todos os mensageiros, e muito especialmente agora a abertura dos selos. Foi o Senhor próprio, através do teu profeta, que abriu esse livro, esses selos para nós. Pela nossa dignidade, nós não podemos nem sequer olhar para este livro. Como João disse que nem sequer podia olhar, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E não há homem que pudesse olhar no Senhor e não morresse. Por isso o povo disse: fale Deus com Moisés, e Moisés fale conosco. Sendo Moisés ali um tipo de Cristo, pôde suportar a tua glória, quando seu rosto desceu brilhando lá do monte. Ó Deus, nós estamos aqui como somos. Eu diria: aqui está o Jim, aqui está eu. Cada irmã diz: aqui está eu. Cada irmão diz para o Senhor: aqui está eu.
O Senhor me conhece. Nós estamos cada dia mais numa condição débil, porque assim acontece com a mulher para dar à luz o filho. As contrações vão aumentando e a terra está assim. E nós pedimos que nesta hora o Senhor esteja conosco, nos perdoando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Bom, eu tenho para mim que essas três mensagens, justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo, ou seja, água, sangue e fogo, ficaram mais claras do que nunca. Eu tenho certeza absoluta que o irmão Branham apreciaria muito isto, porque, principalmente se tratando da última mensagem, vocês devem pensar, se fora da emoção, da sensação, pensar um pouco fora da dimensão humana também. Ali nós vimos as profecias desde o seu início até o fim. Nós podemos ver Caim com a faca de pedra, da pedra lavrada, né? Matando Abel, até a bomba atômica. E dentro de tudo isso, vimos os credos, os dogmas, e sobretudo a estrela de Davi, a bandeira de Israel, tremulando. Para quem tem realmente a revelação, como nós temos, isso significa demais, muita coisa. Foi trazido para a imagem, gratuitamente. Eu entendo que pela própria providência de Deus. Eu não posso entender até a maneira que Deus me guiou para conhecer aquele acidente do voo 401. Aquela comparação ali, aquele paralelo do voo 401 com 607. E com tudo aquilo ali está relacionado com a nossa vida prática aqui. Mas aquelas profecias e os cumprimentos respectivos das profecias servem realmente para fundamentar a fé mesmo da igreja, mesmo considerando a justificação, a arca, né? Todas as vezes. A mensagem, por isso o irmão Branham disse que você vê, guarda 60%. Você quando vê um animal meio incomum, como um elefante, uma girafa, um hipopótamo, né? Um zoológico desse aí, você vai ter que lembrar da Arca de Noé. E vem assim, quando veio falar no sangue, já é muito fácil, né? Levar para o sacrifício de Jesus Cristo. E, por último, essas profecias, Israel todos os dias está nos jornais, no rádio, na televisão, dizendo que Deus já está virando as costas para os gentios.
e que não vai mais tratar com os gentios, mas vai tratar com os judeus. Ele deixa de tratar com os gentios, bem entendido, mas não deixa de tratar com sua esposa, porque ela subirá no rapto. Ela estará com ele 3 anos e meio lá nas bodas do Cordeiro. Enquanto isso, haverá aquela grande tribulação aqui na terra, culminando com aquele fogo atômico que ainda não purificará a terra. Irmão Branham disse: depois vem um fogo santo purificando a terra para a eternidade, não é? E eu resolvi então pegar esses selos. Eu tinha começado aqui do meio, quem sabe até a gente vai voltar depois em alguma coisa que já estudou. Mas eu resolvi pegar por ordem alfabética mesmo. Depois disso. E nós vamos começar com Adão de novo. Porque tudo isso está nos selos, não é? Tudo isso. Aqui no quarto selo, vamos ver no quarto selo, parágrafo 16. Quarto selo, parágrafo 16. Era o livro da redenção, selado com 7 selos. E ninguém no céu ou na terra ou debaixo da terra era digno de abrir o livro, nem mesmo de olhá-lo. João então chorou porque não se pôde achar nenhum homem digno de tomar esse livro da mão do dono original, para onde voltou depois que Adão e Eva o perderam. Assim foi devolvido depois que eles trocaram seus direitos da palavra, as promessas e suas heranças. Recordem, eles controlavam a terra. Ele era um pequeno Deus, porque era um filho de Deus, e um filho de Deus é um pequeno Deus. Agora, isso não é contrário às Escrituras. Sei que sou estranho, porém Jesus disse: se vós chamastes aqueles a quem chegou a palavra, e a quem vem a palavra de Deus, aos profetas, então disse: se aqueles a quem veio a palavra os chamastes deuses, então como me condenais quando digo que sou filho de Deus? Assim era um Deus. Mas vamos ver para onde voltou o livro. Isso, nós vamos começar aqui, lá de Adão. Tudo tem que começar lá, Gênesis, né? Lá no início. Adão perdeu o livro. Esse livro significava que ele podia falar a palavra falada, e as coisas eram feitas pela palavra falada. E mesmo nós não deveríamos vir através da via do sexo, mas sim através da palavra, no determinado tempo. Mas o profeta ensina que Deus tinha em si atributos como de salvador, de curador e assim por diante. Aqueles 7 nomes redentores são atributos de Deus. Estavam nele. E ele então permitiria a queda, sendo que essa queda, num sentido, ela não significa nada para Deus. Porque ela simplesmente criou períodos, tempo, aqui na dimensão humana. Mas para Deus não.
Deus não está sujeito ao tempo. Para Deus hoje é tanto quanto o dia que Ele criou o homem, lá no Éden. E assim nós seremos também. Nós fomos lembrados aqui que há irmãos patriarcas que já dormiram há 2000 anos, 3000 anos. Mas eles não estão cansados como nós estamos, com 60 anos, 50 anos, 40 anos, às vezes com 30 anos. Nós estamos aí com a estafa infantil. Infantil, não é juvenil. Infantil. Crianças estafadas, crianças com estresse, sofrendo estresse. Então não se precisa mais de 80, 100 anos para se estafar, para se cansar. A vida já começa sendo um cansaço, a criança já nasce sob condições tão difíceis, parece que chora mais, geme mais do que vive. Mas esses que partiram, eles não estão vivendo numa dimensão de cansaço. Se demorar mais 1000 anos, para eles não faz diferença. Só faz diferença para aquelas almas que estão debaixo do altar. Porque essas estão clamando por vingança e que se complete os dias. Mas aqueles outros não. Eles não estão em estado de estafa, de cansaço, de tanto esperar. Esperamos já 2000 anos, esperamos 3000 anos, porque eles estão em um lugar, eles estão em um lugar, eles nunca mais morreram, eles morreram aqui, só uma vez. Então, Hebreus 11 diz que eles não trocaram aquilo lá por isso aqui que passa com poucos dias. Mas vamos voltar lá para onde voltou esse livro que Adão e Eva perderam. Ora, esse livro, ele dá o poder da palavra falada. E isso só podia voltar para o seu autor. Para quem ele deveria voltar? Para a mão do dono original. Para onde ele voltou depois que Adão e Eva o perderam. Vocês vão entender melhor. O irmão Branham tinha esse livro, porque ele tinha a palavra falada. No ofício de profeta maior, porque você sabe que ele é o maior profeta que já pisou nessa terra. Não está escrito, nós não damos conta, de maneira alguma, de computar o que Deus fez através desse homem, durante esses 30 e poucos anos de ministério dele. Então, por isso ele requereu, ele falou a palavra para muitas pessoas, inclusive para os filhos da irmã, aquela viúva, irmã Muser, Hat Muser, né? E eles se converteram na hora, com o olhar dele. Ele falou a palavra, ele mesmo disse que Jesus pegou 5 pães, 2 peixes, ou vice-versa, não sei. A gente mistura, né? 5 pães e 2 peixes ou 5 peixes e 2 pães? Se você começar a fixar assim, você embaraça, né? 5 pães e 2 peixes, né? Ele tinha aquilo na mão para multiplicar. Que eu enfatizei na mensagem.
poder multiplicador. Para ter poder multiplicador, é claro, teria que ter poder vivificador. Mas o irmão Branham, quer dizer, o próprio Senhor Jesus Cristo, no irmão Branham, ele falou a palavra, e onde não tinha esquilo algum, apareceu esquilo lá, pela palavra falada. Não é que tinha alguma coisa de esquilo lá para ser transformado. Não era um esquilo pequeno, ficou adulto, ou multiplicou. Não foi assim. Do nada, não existia nada. É o mesmo haja que houve lá no capítulo 1 de Gênesis. Gente, essa é a noção da revelação dos trovões, dos selos. É isso. Tem hora que a gente pensa assim, mas isso é verdade? Quer dizer, a gente não tem dificuldade para crer. Quando se conta uma coisa, quando se lê uma coisa que o irmão Branham conta que aconteceu no seu ministério, e foi isso que levou a viúva a ganhar seus filhos naquela hora, porque justamente quando ele estava contando uma coisa tão sobressalente, ela não gritou, ela não falou língua, ela não saltou dentro da sala, não foi assim. Quando ele contou sobre os esquilos, ela disse, e ele sabia de que modo a pessoa falava, né? Ela disse, eu creio, irmão Branham. Irmãos, nós estamos salvos simplesmente por isto. Simplesmente por isto. É com razão que ele disse que a fé para o rapto está nas mensagens. Isto quer dizer, é fé na mensagem. A sua fé na mensagem, ela é simples. E a mensagem é tão grande, tão pura, tão santa, que ela é Cristo. E você não se esforça para crer nela. A irmã Moser não se esforçou. Agora, o que viria? Por quê que isso realmente viria a significar revelação de selos? Há muitos pensando que a revelação dos selos compreende coisas que ninguém entende, coisas complicadas e aquela trança de mestre, esses mestres entre aspas, que ninguém entende nada. Não, não é isso não. Você vê como Deus vem clareando isso aqui para nós de uma maneira tão simples. E na medida que você vai crendo, você vai ficando, parece que tão longe, sua carne, seu sangue, vai ficando tão longe do reino. Se ela não é do reino dos céus, como é que ela pode ficar cada vez mais perto? Ela teria que ficar cada vez mais longe. Quando você está caminhando para um lugar, viajando, seja a pé, de bicicleta, carroça, cavalo, carro, avião, quanto mais passa, você se aproxima do alvo, do objetivo, para onde você vai. Agora, poucos estão entendendo que quanto mais a nossa alma voa, se aproxima de Cristo, mais a carne está se afastando. Por isso que ele disse, a carne, o sangue e a carne não herdam o reino de Deus. Se não herdam, como você pode esperar atingir o alvo através dos sentidos da carne e do sangue? Os nossos sentidos, os nossos sentimentos, cada dia mais se afastam. Eles vão tomando distância, ficando para trás. E a fé vai se distanciando dos sentidos.
Isso não é difícil de se entender. Tem que se pegar a coisa pelo que ela é. Carne e sangue não vai subir, não herda o reino dos céus. E herdar o reino dos céus não é depois que está nele, lá em cima, depois que descer com a cidade santa, depois que instalar a eternidade, o milênio, depois a eternidade. Não. É chegado a vós o reino de Deus. Essa foi a pregação quando ele chegou. Você entrou nele agora, mas sua carne não entrou. O seu sangue não entrou. E eu não posso ter medo de ensinar isso para o povo. Eu não posso ter medo, porque isso é revelação. É revelação. Agora você vai ver por que o irmão Branham disse que o maior inimigo que ele tinha chamava-se William Marion Branham. Ele devia dizer Satanás. São os denominacionais, esse povo. Não, mas ele não disse isso. Ele não disse que era o dinheiro, a fama, a mulher. Ele não disse isso. Ele disse: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. Ele deu o nome dele por completo. Isso quer dizer sua carne e seu sangue. Com isso ele estava dizendo, essa carne, esse sangue. Aí vem o Romanos 7 de Paulo. Romanos 7 de Paulo. O Romanos 7 de Paulo é a carne e o sangue. Aí vem aquilo que ele disse, se referindo ao tabernáculo Branham. Ele pregando ali, ele disse, esse tabernáculo precisa de uma matança começando daqui da plataforma até na portaria. Então, quando vem essa mortificação da carne, cai um desestímulo, e que muitos não estão entendendo. Cai até um desânimo para com as coisas dela. Essa que é a obra do Espírito. Não é o legalismo. Não é aquele não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Não é isto. Vocês estão entendendo? Nós saltamos, nós brincamos, nós rimos, nós vemos imagens, nós cantamos, batemos palmas, tudo bem, não tem problema não, está tudo certo. Mas tem uma coisa, quando se fala que vai estudar a palavra, você não diz assim, então hoje eu não vou no culto não, porque estudo vai me dar sono, eu vou deixar para sexta-feira. Cansado, trabalhando demais. Aí a coisa já não está boa. Você viu lá que atravessaram o mar, Miriam bateu o tamboril, dançou, fez um Pentecoste, foi aquele encontro maravilhoso, culto, e bateram palma e cantaram a entrada do paraíso, a cidade santa, e cantou, né, ditosa cidade, todo mundo cantou, coisa e tal. Mas lá na frente, cadê a Miriam? Com o tamboril de novo. Cadê? Ela devia estar batendo a coisa na hora da amargura, na hora que Moisés pegou a mulher lá, que ela achava pela própria lei que não devia pegar, pela própria lei que ele tinha dado, pela própria mensagem dele, pela própria lei de Deus. Ela devia bater o tamboril. Eu disse, só não estou entendendo, mas melhor é cantar agora, gente. Vamos cantar. Em vez de murmurar, vamos cantar. E a hora que passou lá no Mar Vermelho, então aí dá Pentecostes, né? O mar abriu.
Aí é aquele, Deus abre caminho onde não há caminho. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas agora você fica esperando a revelação dos selos, revelação dos trovões, faísca, mísseis subindo e em emoção, chorando, cavalo virando aquele esqueletinho, aquele torresmo, mulher bonita virando torresmo, aquela coiseira toda. Não, aquela hora você não está aqui mais. Aquilo que nós vimos aí é uma fração apenas em relação ao que vai acontecer. É uma fraçãozinha. Agora, nós estamos dentro de um quadro perfeito. Que essa carne não herda, porque ela não pode sustentar o livro. Desde a hora que Adão caiu com Eva, porque Adão não caiu com outra mulher. Adão não caiu com a serpente. Não foi a serpente fêmea que veio conquistar Adão. A serpente derrubou a Eva. Aquela fruta ali é figurativo, porque a Bíblia usa a fruta, não é o fruto da árvore, então é uma alegoria. E depois então a Eva derrubou o Adão. 1 Timóteo 2, a partir do verso 9. Foi isso que foi feito. E ao acontecer isto, então a sua carne e seu sangue não herdaria mais o reino de Deus, porque ele perdeu o livro. Carne e sangue não tem o livro. Essa fita pode ir para o fim do mundo, e qualquer mestre pode ouvi-la, censurá-la. A carne e o sangue perderam o livro, e por isso João não podia nem olhar, e não havia ninguém digno de olhar sequer para esse livro. Agora, isso me põe religioso, diz o profeta. Isso deve te pôr religioso, naquele bom sentido que o irmão Branham fala, não é? Entusiasmado na fé, ao ver uma grandeza desta. E essa fé está dizendo assim: não importa quem seja eu, não importa. Eu sei que eu sou o maior inimigo que eu conheço. Meu maior inimigo, eu, ego, carne, sangue, sentimentos, sentimentalismo, razão, memória, interrogação. Você não pode aceitar as coisas difíceis. Acho que Deus só tem que fazer as coisas compreensíveis. Você não aceita as coisas incompreensíveis, mas a fé aceita. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E como é que se pode entender coisa que não se vê? Esse é o ensinamento. Por isso que eu falo, tendo ensinamento, nós podemos depois bater o tamboril. Mas vamos ver na hora que não der certo, na hora que você não entender, de que forma você vai se portar. Você vai, guarda isso, bem guardadinho. Guardinha aquele brinquedo do anelzinho. Dá a mão, fecha a mão. Obrigado, cara. Guarda meu anelzinho bem guardadinho. Vem cá, mão pra. Guarda meu anelzinho bem guardadinho. Quer dizer, por fim você largava o anel nas mãos de quem você queria, não é? Então, guarda o anelzinho bem guardadinho. Guarda bem guardadinho. Na hora que você não entender, então você lembra de Miriam.
Por que que a carne e o sangue não podem ter o livro? Perdeu o livro na hora. Eu acho que a gente podia até fechar o livro e ir embora agora, não podia? E a gente ir pensando só nisso. Só nisso, mais nada. É exatamente isso. O Espírito Santo faz, já joga no sangue do crente. Não tem que passar por processo humano. Vai direto. Naquela hora que o irmão Brana falou do esquilo para a irmã Muser, foi direto no sangue dela, quer dizer, foi direto na fé, na alma. Não passou, não foi entender que jeito. É simplesmente ela falou um eu creio que Deus sabe que eu creio é esse, é um eu creio da alma. Porque se eu creio, a Bíblia diz, o diabo crê também, ele também é crente, né? Mas é um eu creio, Senhor, creio, Senhor, é a alma que fala, lá de dentro. Naquela hora não teve que passar por processo nenhum, foi direto, e os meninos foram convertidos na hora. Mas eu estou meio empolgado com isso aqui. Meio empolgado? Não, estou bastante empolgado, né? Era o livro da redenção, selado com 7 selos, e ninguém no céu, ou na terra, ou debaixo da terra era digno de abrir o livro, nem mesmo de olhá-lo. Nem olhá-lo. João então chorou, porque não se pôde achar nenhum homem digno de tomar esse livro da mão do dono original, para onde voltou depois que Adão e Eva o perderam. Agora veja que lembrança gloriosa que nós estamos recebendo. Que lembrança gloriosa. João chorou porque não se pôde achar nenhum homem, nenhum papa, nenhum pastor. Ninguém na terra, nem ele próprio, fosse digno de abrir o livro, nem mesmo de olhá-lo. Aí ele chorou. E chorou porque, naturalmente, João sabia que, no Espírito, que se aquele livro não fosse aberto, não haveria salvação. Não haveria retorno. Não teria como retornar. Então veio o consolo para a alma. Não é tudo que consola a sua carne, as suas razões, os seus sentimentos que consolam a alma. Às vezes você ganha uma causa e sua alma sai triste. Às vezes você ganha uma causa. Às vezes você está ganhando uma coisa. Ganha até um presente. Ganha favores. E obtém determinadas coisas através de determinados meios. Que satisfazem os sentidos, as necessidades. Mas a sua alma não fica feliz com aquilo. Sua alma não fica satisfeita. Eu não sei se é provável que muitos aqui já tenham tido essa experiência. Mas por que você não está alegre? Todo mundo está alegre e você conseguiu. Ah, estou triste. Quantas vezes a gente sai de um culto tão alegre, chega ali no escritório e chora. Está chorando.
se põe a chorar. Quantas vezes se obtém coisas que realmente satisfazem os sentidos, mas a alma não está alegre, não está satisfazendo a alma. João estava chorando justamente porque ele era João. Ele era João. Ele era o nosso amado João, o amado. Porque ele sabia perfeitamente que sem aquele livro, toda a raça ficaria no que estava. E ele estava entre todos os homens, todos os indignos, ele estava ali. Então eu vou repetir, porque isso me empolgou. A carne e o sangue perderam o livro lá no Éden. Por isso ela não é do reino dos céus. À medida que nossas almas vão se aproximando de Cristo, nossa carne e nosso sangue vai ficando mais longe, mais longe, mais longe, mais longe, porque ela não herda esse reino. O reino de Deus chegou até vós. Por isso o corpo mais enfermo que tem na terra é o corpo de Cristo, é a noiva. Isso é coisa para se bater o cravo e rebater a ponta, selar, dizer, não, isto é isto mesmo. A Bíblia corre como a água, ela dá a volta assim, mas ela é coerente, ela corre em concordância. Então vem lá do Éden, eles perderam, a carne e o sangue perderam o livro, por isso perderam o reino. Essa carne que você está cuidando tanto dela, aquela mulher estava cuidando da beleza dela lá, e quando os mísseis já estavam saindo lá. É natural que tem que cuidar, né? É natural que tem que cuidar. É lógico, ela tem que cuidar. Mas, irmãos, pode deixar que vai chegar um momento que alguma coisa vai acontecer que talvez o marido tem que vai pegar na marra, na força. Ela estava tão inconformada, ela disse, eu não sou culpada disso, eu não tenho nada a ver com isso. Mas como não tem? Se vai explodir tudo. Agora, João chorando. Agora vem o consolo. Vamos voltar para o consolo de novo. Não é tudo que consola seus sentidos, sua carne, que consola a alma. E não é tudo que consola a alma que consola a carne, consola os sentidos. Orar, por exemplo, consola a alma, mas aborrece a carne. E assim por diante. Jejuar consola a alma, fortalece o espírito, aborrece a carne. Viver de uma maneira decente disciplina a carne, sujeita a carne, alimenta a alma. Então, esse é o segredo. É o segredo? É o segredo. Começando lá do Éden, Aí João começou a chorar, chorando. Aí veio o consolo. Consolo para ele, qual foi? Não chore, João, não chores. Bem, eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores.
Eis aqui o leão da tribo de Judá. Eu acho isso bonito. Acho bonito demais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aí então João disse assim: olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 eras da igreja. 7 Espíritos são 7 mensageiros. As 7 eras está ali, ó. O sacrifício de Jesus sobre a igreja durante esses 7 períodos. Ele falou do leão porque ele reina. Mas quando ele olha, ele não vê o leão, ele vê o cordeiro sangrento, se tratando do mesmo. Porque Jesus não queria reinar, ele não veio para reinar sobre a terra sem morrer primeiro. Caso contrário, ele teria aceito o negócio lá no Monte da Tentação, lá com o diabo. Ele teria aceito a política, ele teria aceito o ouro, a prata, para reinar, para vir tomar posse já como leão. Mas não, por isso João tinha que ver o cordeiro, porque primeiro ele morreria, sangraria, pagaria a pena que nós tínhamos que pagar. E isso então traz de volta o livro. Trouxe de volta o livro através da sua revelação. Ele veio vindo em porções através das eras, mas agora ele está em sua totalidade. Ou o livro está aberto completamente, ou então não haverá rapto. Se o livro não estiver aberto completamente, então não há rapto. Não haverá arrebatamento. Mas esse livro foi aberto completo. 7 selos, 7 trovões. Não estão todos cumpridos, mas todos revelados. A igreja está sempre baseada nisso. Não todos cumpridos, mas todos revelados. Sabemos tudo que são selos. Aqui está, começando lá no Éden. A carne e o sangue perderam o livro. E Paulo disse, então depois, 2 Coríntios 5, quando esse tabernáculo é desfeito, então há um outro esperando esse corpo, e que não vão para não sermos achados nus. Ele disse que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. O irmão Branham disse, é uma dor rápida. Uma dor rápida. É como a morte de repente. Uma dor rápida. E em Tessalonicenses, capítulo 4, 13 em diante ali, 17, ele disse que então todos seremos transformados. Nesse corpo não se sobe, não tem jeito. Então, aquela jovem que foi apresentada por irmão Branham, muito linda, era uma velhinha de 90 anos aqui na terra, que ele tinha conduzido a Cristo. Está vendo como a coisa corre com concordância, coerência? Ela corre assim, como uma aguinha, não é? Certinho, tudo certinho. Aquela velha, aqui velha, lá
mas jovem. Aí então ele vem e diz, Paulo vem e diz, que nós teremos corpos semelhantes ao dele. Porque semeia-se corpo terreno e ressuscita celestial. E nós teremos corpos semelhantes ao dele, com o poder eficaz de sujeitar também a si todas as coisas. Espaço, tempo, luz, matéria, tudo. Esse é um grande mistério. Isso é um grande mistério. Paulo disse, ele chamou mesmo isso de grande mistério. Ele considerou isso como mistério para a igreja. Ele diz, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ninguém poderá vê-lo com esses olhos da carne e permanecer vivo. Mas então vê-lo-emos face a face. Amém? Aí canta-se, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Então você distingue hoje que carne e sangue perderam o livro desde o Éden. O reino do céu chegou aqui, não é lá não. Começa aqui, você entrou nele. A carne e o sangue, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Eu vou apenas observar aqui um pouquinho aqui no intervalo, parágrafo 63. E você vai notar isso aqui, ó. Agora, o que está sucedendo? O título está nas mãos de Deus, esperando ser reclamado por meio da redenção. Ele fez um caminho para a redenção, uma maneira de voltar. E algum dia o Redentor o tomará de novo. Agora vê você para onde vamos? Para onde foi o livro? Foi para as mãos do seu dono original. E o que tem a ver esse livro em relação com o homem? Levar o homem de volta para as mãos do seu dono original. Então essa noiva é o livro. E você espera que o homem, que o mundo seja digno dela? Paulo disse que o mundo não era digno deles. Hebreus 11. Eu só posso crer que é o Espírito Santo que vai abrindo essas coisas para nós, porque se não for, como que não seria? Ele disse, e outros experimentaram os escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Não é digno por não crer na sua fé. Eu fico olhando determinadas pessoas simples e humildes, porque tem aquela maneira de tratar as pessoas simples como quem está fazendo uma grande coisa, uma caridade, né? Mas não é assim não. Não é assim não. Eu fico olhando determinadas pessoas, até mesmo erradas, e muitas vezes eu declaro para irmãos, para colegas, eu digo,
o mundo não é digno daquele irmão. Ele está errado, mas o mundo não é digno dele. Aquela irmã, ela está errada, sim, mas o mundo não é digno dela. Isso é a mesma revelação com Israel, com os próprios Estados Unidos. Está errado? Está. Mas vai dizer para Deus que Jacó, que ele errou em amar a Jacó e aborrecer Israel. Vai dizer para Deus, fala para ele, censura ele. E ó, só faz acepção de pessoas. Então o que eu digo, olha, o mundo não é digno de vocês. Não tem um moço fora da palavra, fora da revelação, que seja digno de uma moça dessa aqui. Não tem uma moça fora da palavra, lá do mundo, mais bela que seja digna de um moço simples e humilde desse. O mundo não é digno dessa noiva na terra. E ele não sabe que ele não pegou fogo ainda, porque a noiva está aqui. É o que está detendo. Enquanto houvesse justo lá dentro de Sodoma, Deus foi prometendo para Abraão, não, eu pouparei a cidade. Não, mas se houver 10 lá dentro, eu poupo por amor dos 10. E foi assim. Até que ele disse, bom, então vamos fazer o seguinte, vai 2 anjos lá e tira, porque não tem nem 10 mesmo. Você vai lá e tira. E eu meto fogo naquilo lá, derramar fogo naquilo. Enquanto esses justos estiverem aqui, essa noiva estiver aqui, Deus não pode queimar a terra. Mas a hora que ela subir, e terra, velho, você vai aguentar um batismo tremendo. Suportar uma coisa, e é no meio de um princípio de grande confusão que o rapto vem. Você está aí confundido, e de repente o rapto vem e some com esse povinho, desaparece. O profeta diz, não, o mundo não vai dar os parentes dão os gritos aí, grito daqui, grito dali, mas o mundo não, lá, o que é isso? Quantas pessoas estão desaparecendo hoje no mundo nessa hora? Utilidade pública. Desapareceu uma criança, desapareceu uma moça, desapareceu um moço. Nesse instante tem família correndo para cima e para baixo, mãe arrancando cabelo porque a filha não aparece desde ontem. Menina de 15 anos, de 10, de 12. Marido não apareceu mais. Isso. E o povo, a noiva é tão pequena que não vai fazer diferença essa falta. Só a família que vai correr para cima e para baixo. Sabe o que foi? Foi o rápido. Mas esses gritos aí, às vezes, pode sair um flashzinho no jornal, na televisão, mas fica por isso mesmo. Os denominacionais continuam, não, Jesus não veio não, nós estamos aqui. Isso é fanatismo por aí. Nós ainda estamos aqui. Ó, a noiva está lá. Voltou para o seu dono original. Porque ela é o livro. Amém? Eu vou parar por aqui. Ela é o livro. Aqui ainda tem o parágrafo 110. Eu devia ter olhado. Deixa-me ver aqui um pouquinho só. Parágrafo 110, só para ver uma coisa aqui. Essa concordância aqui. Agora, enquanto o intercessor estiver ainda sobre o trono, Satanás pode continuar suas acusações, porque ele é o advogado do lado oposto, né? Enquanto ela não vai, o que vai fazer, né? Ele é o contendor de Jesus Cristo. Cristo está ali e é o adversário. Cristo está ali e o adversário diz: porém espere, Adão caiu. Adão fez isto, eu o venci, ele perdeu o livro.
Eu enganei sua esposa para que cresça numa mentira. E você disse que por isso ela seria condenada. Porém, ali também está o mediador. Disse, está certo, mas eu morri no lugar dela. O Redentor semelhante, amém? Está parado ali com o sangue que pode tomar o coração do pecador mais vil e mudá-lo. O mediador está sobre o trono, sim, Senhor. Satanás diz, são culpados. Jesus responde, não são. E agora? Eu vou deixar aqui, nós tínhamos algumas referências ainda, nos ungidos dos últimos dias, o absoluto, mas vamos deixar, por causa do tempo, e nós vamos estudando esses selos aí, assim, devagar, nas quartas-feiras, né? Pastor Elias toma conta. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Agradecemos ao nosso bom Deus por mais esta mensagem que ouvimos, pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Esta programação, com uma poderosa mensagem a nosso favor, acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. A Web Rádio Fé para Vencer o Mundo transmite o nosso programa todos os dias em 2 horários, às 6 horas da manhã e às 18 horas. Às 18 horas, a Rádio daqui, em onda média de 1230, também transmite os nossos programas. Os nossos cultos ao vivo, bem como a Web Rádio, são transmitidos através da nossa página tabernaculodafé.org.br. Nos despedimos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus.